Bom dia, vamos compartilhar mais uma porção da Palavra do Senhor comigo? Então vamos lá, vamos orar. Pai, exaltado seja o Teu nome nas alturas, louvado, engrandecido e santificado seja o Teu nome. Tu és majestoso, Tu és glorioso, Tu és digno, Tu és santo, não há outro como Tu, não há quem se compare a Ti. Santo, 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 santo és. Espírito de vida, Tu tens liberdade de se manifestar, Tu tens liberdade de trabalhar, Tu tens liberdade de quebrantar os nossos corações, Tu tens liberdade de nos acessar e nos ministrar. Tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade, Espírito Santo. Então somente ministra-nos. Precisamos de Ti, Santo Espírito. Oh, Cristo vivo, Verbo vivo que desceu dos céus, manifeste-se, manifeste-se, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra do Senhor para a nossa reflexão, meditação e compartilhar nessa manhã. Está lá em Mateus 22, a partir do versículo 34. Seria interessante, para que haja uma linha de raciocínio e entendimento, você assistir também o outro vídeo anterior a esse, porque está conectado, tem conexão com outra palavra. Amém? A outra palavra eu falei de ídolos do coração e de destronar o coração. E nesse texto a gente vai entender o porquê que precisamos destronar o nosso coração. A palavra do Senhor lá em Mateus 22, 34 vai dizer: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Palavras de Jesus. No outro vídeo eu falei sobre a necessidade de destronar o nosso coração. E o que é destronar o nosso coração? É desocupá-lo de tudo aquilo que tem tomado trono, governo no nosso coração. É abrir mão, é renunciar a essas jurisdições, esses governos no nosso coração. E é estabelecer um só governo, o governo de Cristo. E essa é uma mensagem muito forte para essa geração. Ou geração que tem estabelecido ídolos no coração. Esse povo me louva com lábios, diz o Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Não é sobre um levantar de mãos, não é sobre falar que eu sou cristão ou não, ou falar que ele é bom ou não, ou ter o nome dele em meus lábios ou não. É sobre um coração totalmente rendido, entregue e governado por Cristo. Então nós precisamos destronar o nosso coração, passar pelo processo de destronagem. E como eu falei no vídeo anterior, esse processo muitas vezes é muito difícil, porque existem ídolos do nosso coração que eles estão arraigados. Vai demandar muita decisão, porque destronar um coração depende de uma decisão. Você precisa querer. Vai demandar muito trabalho com o Senhor. Vai demandar muita rendição, muita submissão. Mas é um processo extremamente necessário. Se eu quero ser inteira em Cristo, se eu quero ser plena em Cristo, se eu quero de fato ser dele.
é extremamente necessário. E aqui nesse versículo, um doutor da lei, um cara experimentado. Os doutores da lei, eles eram os que interpretavam as escrituras. Mas de nada adianta também a gente pegar a Bíblia e ficar lendo e ficar letra por letra, às vezes não há vida. A vida está no Espírito, a vida está numa entrega ao Espírito. Então esse doutor da lei, ele indaga Jesus e Jesus traz uma resposta que atravessa gerações. Jesus traz uma resposta que alcança a nossa geração. O primeiro e maior mandamento, a base da vida cristã. Ele traz um fundamento para a gente. Sabe a fundação da casa, o alicerce? É isso aqui que Jesus traz. É essa palavra que Jesus traz. Jesus, ele não veio mudar o antigo, ele veio organizar e deixar as claras para nós, sabe? Jesus não veio mudar o Antigo Testamento. Ele permaneceu intacto, mas ele trouxe dos mandamentos aquilo que é a base para que todos os outros sejam obedecidos. E ele responde dizendo: amarás o Senhor teu Deus. Primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Palavras de Jesus. Vamos esmiuçar isso aqui? De todo o coração. O coração é o centro da vida, das emoções e da vontade. Então, se toda a sua vida, o centro da tua vida, o centro das suas vontades, não estiver em Cristo, você já não está cumprindo o primeiro. Se você não cumpre o primeiro, nem adianta cumprir o resto, porque esse é o principal, esse é o que embasa todos os demais. É a fundação da casa, não adianta botar outros tijolos que vai ruir se não tiver um bom alicerce. Esse é o alicerce, essa é a base. E é a base que te dá firmeza, estrutura, fortalecimento, força para edificar qualquer outra coisa. Essa é a base. E ele traz essa base de todo o coração, ou seja, com toda a sua vida, com toda a sua vontade, de toda a alma, com todo o seu fôlego, com todo o seu eu, com toda a sua paixão, com todo o seu desejo. Seus maiores desejos têm que estar canalizados em Cristo. O seu fôlego tem que ser Ele, tudo tem que ser Ele, seu respirar tem que ser Ele. De todo pensamento ou entendimento. A mente é onde a gente planeja o nosso presente, o nosso dia a dia, o nosso futuro. É onde a gente tem o nosso diálogo interior, onde a gente racionaliza o tempo todo. A mente, ela não para. A nossa mente não para, mas aonde tem estado a nossa mente? Essa é a pergunta. Porque quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu pensamento ou com todo o teu entendimento, para nós cabe uma pergunta: aonde estão meus pensamentos? Aonde tem estado os meus pensamentos? Queridos, eu não sei você, mas eu acordo pensando nele. Eu faço as coisas pensando nele, é tudo pensando nele. Pensando naquilo que ele quer para o meu dia. Nós precisamos voltar a queimar de amor por Jesus. Nós precisamos voltar a ser inteiramente dele. Nós precisamos estabelecer na nossa vida a base do Evangelho. E se for necessário, precisamos destronar com urgência o nosso coração, para que o nosso coração seja dele. Remover todos os ídolos, remover todas as prioridades que tomam o lugar dele. Tomou o lugar dele, já virou um ídolo no coração. Então precisa destronar, porque se não houver esse processo de destronagem,
Nós não estamos vivendo nem a base do Evangelho. Você tem noção disso? E a base do Evangelho é essa aqui. Jesus disse, esse é o primeiro e grande mandamento. Está estabelecido o fundamento. Daqui, a partir daqui, vocês constroem todos os outros. Porque se você ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai ferir ninguém. É natural, todos os outros começam a ser natural. Flui de maneira natural todos os outros. Essa é a base do Evangelho. E nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos destronar o nosso coração, nós precisamos urgentemente remover os ídolos do coração e entregar o coração somente a Ele. Como eu disse, Ele disse nas Escrituras, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. De nada adianta. Ou Jesus, Ele governa todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu pensamento, ou Ele não é o rei da minha vida. Se eu boto em segundo, terceiro, quarto, quinto, ou em qualquer plano no meu dia a dia, Ele não é o rei da minha vida. Ele não é o governo da minha vida. E se Ele não é o governo da minha vida, outra coisa me governa. E se houver consequências de outras coisas me governando, são as minhas escolhas. E às vezes a gente transfere a conta para Deus, né? Não, mas eu estou na igreja. Mas eu vou em todo culto. Mas eu levanto a minha mão. Mas eu adoro. Não é sobre honrar com os lábios, é sobre um coração, é sobre uma alma, é sobre um pensamento, um entendimento entregue ao governo dele, é sobre uma jurisdição de governo. Coração entregue é sobre uma jurisdição de governo. É urgente e é de suma importância que a gente destrone o nosso coração. Porque se não destronarmos o nosso coração, nós não vivemos nem a base do Evangelho. Eu vou repetir isso. Porque Jesus estabelece aqui nessa palavra, esse é o primeiro e grande mandamento, fundamento, base do Evangelho. Amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Isso é muito sério. Eu levo muito a sério a palavra, eu levo muito a sério tudo que Deus fala. Isso é muito sério, nós precisamos ser cristãos nesse tempo responsáveis. Não podemos lidar mais com a palavra da verdade de qualquer maneira. Não podemos lidar mais com esse livro da vida de qualquer maneira. Com as instruções do Senhor de qualquer maneira. Como se fosse algo simples. Ah, tá. Esse é o primeiro mandamento, legal. Não, não é legal. Isso é para mim me autoanalisar. E peraí, eu amo ao Senhor de todo o coração? Eu amo ao Senhor de toda a minha alma? Eu amo ao Senhor com todo o meu pensamento? Ele tem governo nessas três jurisdições da minha vida? Ou outras coisas governam? O que governa a tua alma? O que governa teu coração? O que governa? Sabe? Se há outras paixões, se há outros governos na tua alma, no teu coração, na tua mente, você não está vivendo nem a base do Evangelho. E a minha palavra para você hoje é arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Destrone o teu coração, remova os ídolos. Remova os ídolos, porque Ele vem. Esse povo me honra com lábios, diz o Senhor, mas o seu coração está distante de mim. Deus não quer os seus lábios só falando dele. Deus não quer os seus lábios só dizendo que Ele é bom. Deus quer de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu pensamento. Deus quer governo nessa jurisdição. Se Ele não governa,
Não há vida de evangelho em você. Me desculpa te chocar com essa verdade, mas eu preciso te chocar com essa verdade, porque eu, sendo cristã, anos dentro da igreja, eu me choquei com essa verdade há tempos atrás. E eu me rasguei, eu me quebrantei, eu falei, Jesus, eu não vivo o evangelho. Eu estou anos dentro da igreja e eu não vivo de fato o evangelho, porque eu não te amo de todo o meu coração. Eu não te amo com toda a minha alma. Você não ocupa o meu pensamento, você não governa o meu pensamento. Eu desejo outras coisas, tem ídolos no meu coração, tem amantes no meu coração. Queridos, Deus tem me mostrado algo. Eu orei, estou com a bandeira da cidade, eu tenho orado por essa cidade, Deus tem me direcionado a alguns propósitos. E eu estava falando com Deus sobre o Vale da Decisão. O Vale da Decisão, a palavra diz, multidões, multidões no Vale da Decisão. E eu falei assim, Senhor, eu sei que essas multidões, elas não estão em Ti. Porque se elas estão no Vale da Decisão, é porque elas estão indecisas. É o muro, né? Elas não foram nem para um lado, nem para o outro. Elas ainda não têm uma decisão firme. Eu quero essas almas, Jesus, me dá essas almas do Vale da Decisão, não deixa elas irem embora. E eu comecei a orar nesse sentido. Um dia eu falei, Senhor, me mostra o Vale da Decisão. Queridos, eu me choquei. Porque eu vi tanto crente dentro do Vale da Decisão. Eu vi tanto cristão dentro do Vale da Decisão. E eu falei, Jesus, o que é isso? Aí ele falou, me honra com lábios, mas o coração está distante de mim. Não tem uma decisão firme pela minha presença. Não me ama de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. O coração está cheio de amantes. Queridos, se você está assim, arrependei-vos. Voltai-se ao Senhor. Por quê? Disso depende a sua vida. Disso depende a vida em abundância. Disso depende você viver de fato o Evangelho. Disso depende. A base do Evangelho está aqui, explícita. Jesus disse, esse é o primeiro e grande mandamento. Se você não vive isso, você já não está vivendo nada da palavra. Nada. Isso é a base. Porque se você ama Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, se Ele governa nessas jurisdições, todas as outras coisas, as escrituras, elas se fluem facilmente. A submissão, a obediência, tudo é fácil, tudo é fluido, porque já tem um alicerce. Mas se não tem esse alicerce fundamentado em nós, não estamos vivendo nada, estamos vivendo um engano. E aí a gente pode correr o risco de chegar no grande dia e ter que ouvir de Jesus. Expulsaram demônios em meu nome, curaram em meu nome, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. No tempo de conhecimento, vocês buscaram amantes. Vocês não tiveram intimamente comigo. Eu não vou estar nesse diagnóstico. E o que eu puder entregar minha vida, para que essas pessoas que estão no Vale da Decisão, que eu ouvi, também não estejam, eu vou entregar. Porque eu quero um por um. Eu falei, Jesus, eu quero eles. Eu nunca achei na minha cabeça que um dia a gente chegaria nesse estado de ter que resgatar cristãos a uma essência da verdade, mas a gente chegou nesse estado na nossa geração. Mas glória a Deus que Deus tem os seus profetas. E a profeta em Búzios. Entendeu? A profeta em Búzios. Então, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A profeta em Búzios. Tem voz de arrependimento de trombeta. A João Batista gritando em Búzios. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É tempo de se voltar para a verdade genuína, para o Evangelho genuíno. É tempo de voltar para as bases do Evangelho.
E a base está aqui explícita diante dos seus olhos. Destrone o teu coração. É de suma urgência destronar o teu coração. E aí lá, em Apocalipse 2, o Senhor vai dizer assim: conheço sua persistência, sua coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Já não me ama de todo o coração, de toda a alma, de todo pensamento, entendimento. Deixaste. O que está acontecendo com vocês? Volte-se ao precioso, primeiro e único amor, porque não tem que haver outro. Deus não divide sua glória com ninguém. Volte-se ao seu precioso, primeiro e único amor. Pois senão, removerei de ti o teu candeeiro. O que é o candeeiro, gente? É o Espírito Santo. Jesus está trazendo uma palavra aqui de arrependimento. Ei, eu estou te dando tempo de voltar. Eu estou te dando tempo de resolver essas questões do teu coração, da tua alma, de abrir mão dos teus amantes, de abrir mão dos seus ídolos. Eu estou te dando tempo. Mas vai chegar um tempo que o relógio vai bater, o sinal vai bater e acabou. E quando acabar, o Espírito vai ser removido, o Espírito Santo. E aí já não vai haver mais tempo. Isso é muito sério. Porque aos pregadores da hipergraça, isso bate contra. Porque isso mostra que a graça, ela tem um limite. E a graça, ela tem um limite. Depois eu posso trazer isso. Está lá em Romanos. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. E o limite da graça é quando a gente começa a abusar dela. Esse é o limite da graça. Deus, ele não é bobo. Ele sabe quando a gente começou a abusar da graça. Ah, não, mas Deus perdoa. Ah, não, mas depois eu oro, me arrependo. Já começou a abusar da graça. A graça tem um limite. Tenha santo temor. E aí eu tenho uma última mensagem de Deus para você. Dei a vocês, povo meu, o meu espírito, para que clamem e não fiquem em silêncio. Sim, tenho falado a vocês para que vocês conheçam a mensagem pesada do Senhor e possam entender o que está em meu coração. Amo meu povo escolhido e eleito. Meu coração está triste porque se desviaram dos meus caminhos. Conheceram o meu amor um dia, provaram da minha bondade, entraram na minha graça. Dei a eles salvação, mas o amor deles se esfriou. Suas paixões e anelos se voltaram para outros. Seus caminhos se tornaram de egoísmo. Sou Deus zeloso e não dividirei a minha glória com ninguém. Mas meu povo não tem clamado a mim. Eles têm ficado satisfeitos com esse mundo atual. Nessa época de indiferença, eles têm permitido que os prazeres dessa vida ocupem um lugar que pertence somente a mim. Sim, esses prazeres tomaram o lugar do meu espírito, mas a verdade é que não os satisfazem. Ah, se o meu povo se voltasse para mim, porque como um pai esperou ardentemente a volta do filho pródigo, assim eu anseio pelo meu povo, meu coração se angustia de tristeza, meu espírito geme com gemidos inexprimíveis e intercede, porque eu os amo e minha alma anseia por eles, pois está escrito que não há prazer em meu coração que nenhuma alma se perca. Volte-se para mim, eu me voltarei a vocês. Removam os ídolos do coração, removam os amantes do coração e entreguem o seu coração para mim. Abram o seu coração diante de mim e eu removerei toda a impureza. Limparei e vou enchê-los com minha glória.
E vocês já não mais vão desejar as coisas e prazeres desse mundo. Já não mais se alimentarão de palha que não alimenta, mas fartarão a sua alma com o manar dos céus. Serão alimentados com leite e mel, e a sua saúde voltará, também o seu vigor e a sua energia. Palavra do Senhor para nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Remova os ídolos, remova os amantes, remova, é tempo de decisão firme pelo Senhor. Remova, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Deixa Ele governar essa jurisdição do seu interior. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro para que, de alguma maneira, Senhor, essa palavra traga clareza em mentes e corações, ela seja espírito e vida, ela seja uma palavra tão sucinta que ela penetre o mais profundo do espírito e ela gere transformação, porque ela não é uma palavra de parte, ela não é uma palavra minha. Ela é a tua palavra, ela é a tua verdade que liberta. Ela é a tua verdade que penetra juntas e medulas e o mais profundo. Ela é a tua palavra. Oh, Espírito de vida, conduza filhos e filhas ao arrependimento, a um conserto contigo, a um se voltar para ti. Senhor, em nome de Jesus, limpa os corações. Limpa os corações que se abrirem para ti. Limpe os corações que de fato querem o teu governo, o teu reino e viver o Evangelho na sua íntegra, como o Senhor Jesus estabeleceu que seria. Senhor, transforma vidas, quebranta corações, assim como um dia, através dessa palavra, eu me derramei em lágrimas de arrependimento, eu me voltei para ti, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero profetizar que essa palavra fará com filhos e filhas, em nome de Jesus. Espírito de arrependimento e quebrantamento, emana, toque, quebre entendimentos enrijecidos, quebrante corações gélidos e endurecidos, penetre, derrube-nos ao chão em arrependimento, de fato, em um se voltar para ti, em um comprometimento, uma responsabilidade de relacionamento genuíno contigo. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo, Ele ministre além do que eu consegui transmitir. Em nome do Senhor Jesus.